Olá pessoal, bom dia, meu nome é Andressa Costa, sejam todos muito bem-vindos ao canal Advocacia com Café e hoje eu estou aqui para falar com vocês a respeito de um tema bem discutido até os dias de hoje que trata sobre o abandono do lar. Muitas pessoas ainda questionam se isso é possível, como é que ficam meus direitos, eu vou falar um pouquinho a respeito disso com vocês hoje, tá bom? Então vamos lá, vamos voltar um pouquinho no tempo passado aí para retratar os reflexos do abandono do lar no ano de 1916 com o Código Civil. Bom, o nosso Código Civil de 1916, ele trazia informações impactantes em relação à questão do abandono do lar. Por quê? Porque o abandono do lar era como se fosse uma penalidade para aquela mulher que deixou a casa, que se afastou do lar. E esse código, ele reverberou até o ano 2002, com o advento de um novo código. Nós tivemos então a atualização de algumas informações no Código Civil que trouxeram, graças a Deus, muitas alterações aos aspectos familiares. Priorizou o afeto, priorizou a evolução da família e algumas questões precisam ser mencionadas. Nos dias de hoje, Andressa, se você, por exemplo, convive com um cônjuge abusivo, se você vivencia situações de agressões, não posso abandonar o lar, não posso sair da casa. Então, pois bem, gente, abandono do lar, o famoso abandono do lar acontece quando? Quando o Joãozinho, seu Joãozinho, sai de casa para comprar cigarros, por exemplo, e nunca mais aparece. Então, o seu João saiu, não deu notícias, a informação era de que ele foi comprar cigarros e nunca mais voltou. Isso sim configura abandono do lar, pessoal. Então, a mulher, quando ela convive num ambiente familiar com abusividade doméstica, com uma série de agressões, ela precisa deixar essa casa para resguardar a integridade física e emocional, psicológica dela. Então, se de certa forma ela já vem sofrendo consequências em decorrência de um relacionamento abusivo, é possível que ela saia da casa e posteriormente ingresse com os seus direitos via jurídica, via judicialmente. Então, é possível deixar a casa sem perder os meus direitos, Andressa? Com certeza, até porque para a configuração do abandono do lar, nós temos lá no artigo 1240-A do Código Civil, que relata que para que haja abandono do lar é necessário que tenhamos ali 2 anos ininterruptos, ou seja, aquele que abandonou fica por 2 anos ou mais de 2 anos sem dar notícias, sem ter contato. Então, esse que abandonou não pode voltar e dizer a casa é minha, os bens são meus, é necessário que haja uma partilha. Não é assim, tá, pessoal? Então, a abandonada, quando fica no lar, ela inclusive tem o direito de entrar ali com uso capião familiar, desde que essa casa tenha até 250 metros quadrados, que é o determinado pelo artigo comentado, e também é necessário que esse seja o único bem adquirido por esse ex-casal enquanto estavam juntos. Então, a questão do abandono do lar já é algo passado, tá, pessoal? Isso já não existe mais. Ah, mas eu abandonei o lar, eu saí do lar, perdi os meus direitos. Não é assim. Até porque muitas circunstâncias dentro do relacionamento são gradativas e bem provável que diante de um impacto em relação à ruptura dessa relação conjugal, já existam ali sinais de que esse relacionamento já não esteja bem. Então, por vezes, o homem ou a mulher já vem indicando que ela pretende deixar aquela relação, que ela pretende sair daquele relacionamento e procurar outra casa e posteriormente procurar também pelos seus direitos. E com tudo isso nós tivemos também a emenda de 66, publicada no ano 2010, que trouxe algumas informações importantes em relação à dissolução conjugal. Hoje nós temos que o divórcio, ele é um direito potestativo. Então é aquela questão, quando um não quer, 2 não brigam. Então, o direito potestativo, o que seria, Andressa? O direito potestativo é aquele direito que não admite contestação.
ou seja, não há que ser discutido. Se você não quer, não vai continuar, e assim vai ser declarado juridicamente, tá bom? Antigamente, com o nosso antigo código, haviam essas necessidades de se comprovar ali a separação judicial por 1 ano, pelo menos, para reconhecimento do divórcio, ou separação de fato por 2 anos de reconhecimento. Nos dias de hoje isso já não se configura, então com a emenda de 66, que veio trazer ali alterações ao artigo 226, parágrafo 6º da nossa Constituição Federal, isso é totalmente possível e é diretamente reconhecido em nossos tribunais, tá bom? Então, se você passa por situações de violência doméstica e permanece no lar com receio de perder os seus direitos, não tenha medo. Saia da casa, proteja-se, resguarde a sua integridade física, emocional e psicológica e posteriormente você pode ingressar com as devidas medidas para requerer os seus direitos. Gente, então em relação ao abandono do lar, eu acredito que seja isso, foi uma breve síntese em relação ao assunto. E aqui eu trago para vocês hoje uma leitura bíblica que temos lá em Marcos. Na semana passada nós falamos sobre o tema, sobre o livro do Evangelho de Jesus em Marcos 5, e versículo 29 em diante, falando sobre a mulher do fluxo de sangue. E hoje nós estamos falando ainda sobre Marcos 5, no versículo ali 34. Então, trata sobre a filha de Jairo. A filha de Jairo estava moribunda, estava doente, e Jairo, no meio daquela multidão, falou para Jesus, pediu para que Jesus fosse até a casa dele e impusesse a mão sobre a sua filha. Então, eu vou fazer a leitura aqui, logo em seguida eu faço a interpretação com vocês e finalizamos com a nossa oração, tá bom? Então, Marcos 5, no versículo 35, diz assim: Enquanto ele ainda falava, chegaram pessoas da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: A tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Percebendo isso, Jesus disse ao chefe da sinagoga: Não temas, crê somente. E não permitiu que o acompanhassem, com a exceção de Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço dos que choravam e lamentavam muito. E entrando, disse-lhes: Por que fazem tanto alvoroço e choram? A menina não está morta, mas está dormindo. E começaram a rir dele. Ele, porém, fez com que todos saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que haviam acompanhado e entrou onde a menina estava. E tomando pela mão, disse à menina: Talita cumi, que quer dizer: Menina, levanta. Então a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se imediatamente e começou a andar. E todos foram tomados de grande espanto. Então, esses versículos que nós lemos aqui nos trata da história de um homem que era chefe de uma sinagoga. Antigamente, o chefe da sinagoga representava um cargo alto na sociedade. Ele tinha recursos, ele tinha meios de procurar ajuda de diversas formas, ele tinha status, ele tinha influência, mas ele não poderia curar a filha dele. Então, sabendo da notícia de que Jesus fazia milagres, ele procurou pelo dono do milagre. E as pessoas se aglomeravam na casa dele e riam quando Jesus disse: A menina apenas dorme. Então, diante desse fato, Jesus disse para que todos saíssem da casa e ficasse apenas o pai e a mãe da menina, para que o milagre acontecesse. E às vezes nós estamos diante de tal fato, né? Às vezes você pode ter dinheiro, você pode ter uma faculdade importante, você pode ter influência, você pode ter status, mas nada disso que você possui preenche o vazio do seu coração, porque existem coisas que só Jesus pode fazer por nós.
Então eu vejo aqui a situação de um homem cuja responsabilidade era dar vida à sua família, era manter a sua família, era estar bem com a sua família. Ele não podia fazê-lo, mas ele conhecia alguém que podia, que era Jesus Cristo. E Jesus, entrando no recinto, pediu para que todos saíssem e disse à menina: levanta, Talita cumi, levanta. Então, hoje eu digo para você, às vezes você está cercado de pessoas que querem se dizer amigas, mas na verdade são apenas curiosos. São curiosos que estão ali querendo comentar sobre a sua situação, sobre tudo aquilo que você vem pedindo, sobre algum aspecto triste que você vem enfrentando, sobre a fase difícil que sucedeu sobre a tua família. Mas Jesus hoje manda sair todos. Saiam todos, porque hoje é aquilo que eu tenho com você. Então você não precisa de ninguém, você precisa de Jesus. Eu sempre comento na minha família que amigos são poucos, dá para contar nos dedos. Então, afaste os curiosos. Hoje Jesus pede para que você se afaste dos curiosos, porque para o milagre acontecer, algumas pessoas precisam sair. Então, hoje você precisa se despedir do medo, você precisa tomar uma decisão. Fique com Jesus, acredite na restauração, acredite na vida, porque Jesus é aquele que faz tudo mudar. Ele é o dono do milagre. Então hoje ele diz: Talita cumi, levanta, acredita, porque sou eu com você. Não importa o que digam ao teu respeito, porque quando ele faz a obra é dele. Quando você abraça Jesus, ele pensa em todas as tuas fases, ele pensa em todas as áreas da tua vida, e tudo aquilo que você planejou sai melhor do que o esperado. Então, às vezes hoje a tua vida está fora do controle, e foi necessário que a tua vida ficasse fora do controle para que Jesus aparecesse. Então, Jesus aparece hoje, entrega o controle nas mãos dele, deixa o Mestre entrar e fazer o milagre acontecer, porque é só nele que nós podemos ter a esperança de uma vida melhor, a esperança da vida eterna. Então, afaste os curiosos e chame Jesus para conversa, deixa que ele te dê ali o renovo e te traga a restauração, ainda que o teu filho esteja numa situação difícil. Não solte as mãos dele. Ainda que a sua filha esteja numa situação difícil, fique com ela, do lado dela, assim como Jairo se preocupou com a filha dele, uma vez que era a responsabilidade dele. Em momento algum ele pensou em deixá-la. Assim como você está enfrentando uma situação difícil, talvez com o seu esposo em casa, não largue a mão dele, fica com ele. Se você pode ajudar, se você pode participar da cura, do milagre dele através de Jesus, fica com ele, fica com a sua esposa, abraça a sua esposa, chama a família para a mesa, chama Jesus, porque o milagre com certeza vai acontecer. Quero agradecer aqui por todos que vêm assistindo os vídeos no canal, a você que tem algum conhecido que precisa dessa palavra, comenta, curte, compartilha, se inscreva no canal. Todas as segundas-feiras, às 9 horas da manhã, nós teremos aqui uma palavra de vida, uma oração para a tua alma, e que você vai se sentir acolhido, você vai se sentir abraçado, porque o teu propósito será alcançado. O processo é certo, mas o resultado com Jesus é garantido. Vamos fazer a nossa oração e assim encerraremos, tá bom? Senhor Jesus, mais uma vez nós estamos aqui, Senhor, diante dessa palavra tão linda. Senhor, sabemos que por vezes nos sentimos tão sozinhos, tão solitários, mesmo diante de tantas pessoas nas nossas vidas, às vezes nós nos sentimos desacreditados, Pai. Mas sabemos que temos um Jesus, um Deus que pode fazer tudo mudar. Fica conosco, Senhor, abraça os teus filhinhos queridos, entra, Jesus, nesse lar, faz a tua obra, levanta, ressuscita e mostra para todos aqueles, Jesus, que riam, todos aqueles que não acreditavam, mostra quem tu és na nossa vida.
porque sabemos, Senhor, que a promessa é tua. Sabemos que sozinhos não podemos nada, mas em ti tudo é possível. Por isso, Pai, abraça essa pessoa que está ouvindo essa mensagem agora. Senhor, preenche a vida dela. Senhor, abraça ela, Senhor, que ela consiga caminhar contigo, que ela consiga colher os frutos desse abraço, Pai, porque em ti tudo é próspero, tudo é renovo, tudo, Jesus, é abençoado. Muito obrigado, fica conosco, permanece conosco nessa semana, é o que te pedimos no nome de Jesus. Amém. Obrigada pela tua paciência, obrigada pela tua atenção e até segunda.